Quero pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Deixa aberta aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Antes de dar início à leitura, quero fazer uma pergunta. Quem aqui estava na nossa conferência? Dá um grito. Rapaz, tinha bastante gente. Dá mais um, vai. Cara, tinha bastante gente aí, que massa. Foi um tempo muito especial do Senhor nas nossas vidas. A gente viveu coisas incríveis e a gente sonha com esses dias. A gente pede ao Senhor, né, por esses momentos imersos na presença dEle. E é sempre muito especial. E nessa conferência não foi diferente. Vivemos coisas incríveis com o Senhor e na nossa casa a gente ora por isso, as crianças amam isso, e sabe, são dias muito intensos. Todos os dias, nós chegamos aqui na hora do almoço, mais ou menos meio-dia, e saímos depois da meia-noite, às vezes até 2 da manhã, a gente sai daqui. O problema é que mexe em toda a rotina das crianças. Quem aqui tem filho, convive com criança, sabe que rotina é uma coisa preciosa. E a gente fez isso. Mexeu em toda a rotina das crianças. Imagina, eles dormem geralmente às 10 horas da noite. Na conferência eu dormia 2, 3. Chegaram em casa, tinha que tomar banho, estavam tudo craquento. E era assim, dormia 2, mas teve um dia lá que não vou nem contar aqui, que senão dá vergonha como pai. Mas aconteceu isso. Todos os dias da conferência eles amaram e tudo mais, mas quarta-feira a gente tirou para ser um dia diferente. Um dia que a gente ia descansar, um dia tranquilo. E estava a gente em casa quarta-feira, falei, gente, hoje é um dia sossegado. Vamos botar o pé para cima, descansar um pouquinho e tal. E eles, não pai, vamos lá, estamos no pique conferência. De repente, a gente está lá embaixo na casa, a gente escuta um barulho de porta lá em cima, pá! Tem um delay, de repente... Eu falei, meu Deus do céu. Sobe correndo e tal, e olha, o que aconteceu aqui? Ele, a Bia abre a porta e fala, o Sami. Eu olho e falo, não, peraí, o quê? A culpa é dele, a culpa é dela. E o que está acontecendo aqui? Quem que vai me explicar? Aí o Sami falou assim, ela quer me obrigar a brincar de pole. Aí eu olhei para ela e falei assim, ele está muito desobediente, papai. Eu mando, ele não obedece. A Bia ganhou, no momento de generosidade, uma coleção de pole linda. Um monte de brinquedo, de roupinha, tira, coloca, e ela fica fazendo isso com as pole dela. E ela adora, só que o Sami não. O Sami queria jogar bola. Aí eu falei, tá bom, Samuel, desce lá, vai jogar bola. Viu, eu falei que eu estava certo. Não, depois a gente conversa. Entrei no quarto, sentei e falei, filho, o que aconteceu? Papai, eu queria que o Sam brincasse comigo. Mas ele não faz o que eu mando. Eu falei, pois é, filha. É que tem uma coisa que você precisa aprender. As pessoas, a gente não controla as pessoas. Não é assim, a gente manda, as pessoas obedecem. Ela olhou para mim e falou assim, mas você manda em mim, eu obedeço. Eu falei, mas eu sou teu pai, me respeita. Ela, mas como assim? Eu falei, você não manda nos teus amigos, você não manda nas coisas, você não controla essas coisas. Ela, tá bom. Foi desenhar. Mas à noite chegou a hora de dormir, como eu relatei aqui para vocês, eles geralmente dormem às 10 horas da noite. 10 horas da noite eu bati palma e falei, hora de dormir, vamos escovar os dentes. Escovaram os dentes e tal, cada um foi para sua cama e tudo mais, o Sam me deu uma enroladinha, dormiu. Deu 11 horas da noite, a Bia para do lado da cama, pai, não consigo dormir. Claro, estava indo dormir 2 horas da manhã. Falei, filha, vai para o teu quarto, fica olhando para o teto, fica em silêncio, uma hora o sono vem. Tá bom. Ela vai para o quarto, 11h15 ela volta. Pai, não deu certo. Filha, vai lá, fecha o olho, conta carneirinho e tal, dá teu jeito, dá teus pulos. Tá bom. Já estava meio bravo.
Aí ela vai, deita na cama e tal. 11h30 ela volta. Pai, que foi, filhinha? Não consigo dormir, posso brincar? Falei, não, filha, hora de dormir, hora de dormir. Tá bom, mas pai, o que eu faço? Falei, não sei, filha, fica lá, uma hora vem. E aí dorme. Aí ela, tá bom. Deitou na cama dela, 15 para meia-noite. Horário aproximado, tá, gente? Eu não via no relógio se era isso mesmo. Ela vem, pai, não deu certo de novo. O que eu faço? Aí eu falei, tá bom, filha. Peguei ela pela mão, deitei ela na cama dela, deitei junto com ela na cama. Falei, filha, agora tem que ficar aqui, ó. Fica aqui, olhando, esperando. Ela fica. Não veio ainda, pai. Falei, filha, mas é que tem que ficar aqui e tal. Ela, mas é que você consegue ficar sem pensar em nada? Eu falei, não. Então é isso que acontece, minha cabeça começa a pensar as coisas. E aí, pai, eu começo a pensar as coisas, e aí o que eu faço? Eu falei, filha, aí me deu um estalo. Lembra que de tarde você tentou controlar o teu irmão? E ele não te obedeceu? Ela falou, lembro, pai. Então, pessoas a gente não controla. Mas a Bíblia fala que os pensamentos a gente consegue controlar. Ela, como assim? Falei, é verdade. Filipenses 4:8 vai falar, pense em tudo que é bom, em tudo que é de boa fama, em tudo que é justo, em tudo que é puro. Se há algum louvor nisto, pensai. Aí ela, tá, pai, mas aí como é que eu escolho o pensamento? Eu falei, você tem que escolher o pensamento. Por exemplo, o que você gosta de pensar? Aí fui confabulando com ela, a gente foi conversando. Quando eu vi, eu dormi. Não sei que horas que ela conseguiu dormir, mas eu acordei umas 3 da manhã, meio com dor no pescoço, assim, fui para minha cama e deitei. Mas essa é uma realidade. A gente, como equipe, está lendo um livro que fala sobre a mente, os nossos pensamentos. E isso não sai da minha mente. E não sai das minhas orações também. Hoje eu vim falar sobre os nossos pensamentos. E a Bíblia vai falar para nós que tem como, existe um jeito da gente controlar os nossos pensamentos. Existem coisas que a gente não consegue controlar, que a gente abre mão do controle, que a gente fala, Senhor, toma, é teu, controla. Mas existem coisas que o Senhor fala, isso aqui você tem o controle. Quando Ele fala para a gente, pensem nisso, Ele está falando assim, isso aqui você consegue controlar. Isso está na tua jurisdição. E a gente está fazendo o contrário. As coisas que a gente não tem controle, a gente está tentando controlar. As pessoas, o futuro. A gente está tentando controlar coisas incontroláveis. E a gente perdeu o controle das coisas controláveis. Hoje eu vim falar para você que nós precisamos assumir o controle das coisas controláveis da nossa vida. Pegue a sua Bíblia, a gente vai ler o texto de 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. A Bíblia diz assim, usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Até aqui. Hoje nós vamos aprender e entender o que esse texto está falando. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando para a gente que tem como nós pegarmos um pensamento e levar esse pensamento cativo. O que significa levar alguém cativo, alguma coisa cativo? Cativo tem a ver com cativeiro, controle.
você pega aquilo e controla aquele pensamento. Eu vou fazer uma alegoria que não sei se ela é a melhor alegoria, mas na minha cabeça ela fez sentido. Mas imagina que a sua cabeça e a minha também, cada um de nós tem na nossa cabeça uma espécie de safari. Safari, isso mesmo. Sabe aquele lugar que você vai e os bichos estão tudo soltos? Quer dizer, eu nunca fui, eu só vi stories. Sabe que tem leão, tem tigre, tem outro bicho, girafa, elefante. E os bichos estão tudo soltos ali no meio. Tem uns que parece fofinho, mas não é. Por exemplo, hipopótamo. Você sabia que hipopótamo parece fofinho, mas não é? O hipopótamo pesa mais de 1.500 quilos, ele corre a cerca de 30 quilômetros por hora. Extremamente territorialista. Cuidado com hipopótamos. E essa é a savana do nosso pensamento, da nossa cabeça. E esses animais, se a gente pudesse dar nome a eles, cada um dos nossos pensamentos seria um animal. Pense, todos eles soltos lá dentro, brigando, comendo. E aí, está tudo solto aqui dentro. Tudo solto. O Senhor está falando para a gente, a mente de vocês não deve ser como um safari. A mente de vocês deve ser como um zoológico. Assuma o controle. Leve cativo cada um dos pensamentos. E coloca um numa jaula, outro em outra, outro em outra. Alimente aqueles pensamentos importantes serem alimentados. Lance fora os alimentos que não cabem, os animais que não cabem ali, os pensamentos que não cabem ali. E dentro dessa mente, o Senhor vai falando, tem como. Eu te dei autoridade para você pegar cada um desses pensamentos. Por mais arisco que ele seja, por mais brabo que ele seja, eu te dei autoridade para você pegá-lo e colocá-lo onde você quiser. Nisto pensai. Eu quero dizer que muitas pessoas estão tendo embates na sua mente, lutas, batalhas na mente, pensamentos em que você não sabe como lidar, ideias que vêm à sua mente e você não sabe nem ao que acreditar. E eu quero te dizer, a Bíblia diz para você, diz que nós temos autoridade sobre os nossos pensamentos. Nós podemos sim lidar com eles. Nós podemos sim controlá-los. E quando nós pensamos em algo, alimentamos um pensamento, isso gera um sentimento, que gera uma ação. E muitas coisas do que nós vivemos é consequência do que nós pensamos. Isso não é papo de coach. Isso é Bíblia. Isso é verdade. E a primeira coisa que a Bíblia nos ensina, a forma que ela nos ensina de controlar as coisas, os pensamentos, é desvendando as mentiras. Se você for ver no versículo 4, ele vai falar assim, o poder de Deus acaba com os falsos argumentos. Acaba com os falsos argumentos. Existem mentiras que nós acreditamos. E essas mentiras tomam conta da nossa mente. E através dessas mentiras a gente passa a desacreditar em coisas que o Senhor nos falou para acreditar. E aí tem coisas que a gente continua acreditando, mas Deus fala, ei, não é assim, você está acreditando em mentiras. Por exemplo, muitas vezes dentro de nós tem algo dizendo, eu não sou bom o suficiente. Eu não sei como resolver esse problema. Todos são melhores do que eu. Eu não consigo mudar, eu não consigo melhorar. Eu preciso de alguém para ser feliz. Sabe? Nós precisamos entender que dentro de nós existem algumas mentiras. E essas mentiras repetidas vezes faladas, elas se tornam verdades. E aí, a gente abraça aquilo como sendo verdade. Essas mentiras podem nascer de várias formas. Por algo que aconteceu na infância, por algo que você interpretou, mas uma mentira batendo na sua cabeça. Uma mentira. Sabe como a gente faz para combater uma mentira?
com a verdade. Às vezes existem mentiras que a gente acredita, que foi a gente mesmo que inventou. Às vezes tem mentiras que outros plantaram dentro de nós. Eu vou contar uma história aqui que eu já contei, ela é extremamente vergonhosa, mas faz parte. Quando eu era criança, eu descobri que eu tinha alergia a camarão. Eu descobri que eu tinha alergia a camarão. E desde criança, as pessoas me chamavam para comer camarão. Falaram assim, pô, vamos lá em casa, tem camarão. E aí eu falava, pô, não posso. Alergia. Se eu como camarão, fico com a bochecha rosa, fecha a glote, não posso. Criancinha, eu aprendi a falar isso. Fui crescendo, virei pré-adolescente. Fui na casa de amigos, eu lembro, eles falaram assim, a mãe falou, hoje eu preparei aqui um bobó de camarão. Não posso, tia. Alergia. Aqui, ó, começa a ficar vermelho, fecha a glote, é um problema. Ah, não, então tá bom, a gente frita um ovo para você aqui. E eu comia o ovo. Adolescência, eu lembro. Piazada, não, vamos lá e tal, não sei o quê, vamos na casa de não sei quem lá, vai ter camarão. Eu falei, ups. Bochecha vermelha, fecha a glote. Não pode, não, o Alexandre ele não pode, ele tem alergia a camarão. E aí, cara, fui vivendo a adolescência, várias vezes dizendo não para o camarão. Falei, não, cara, não, camarão não posso, tem alergia e tal, fecha a glote. E aí eu entendi isso, cara, fui bem doutrinadinho e tal. Até que eu me converti, vim aqui para a igreja, conheci a mulher da minha vida. Ela está sentada aqui, ó. Salve de palmas para minha esposa. Ela é incrível. E ela chegou um dia para mim e falou assim, a gente ia começar a namorar e ela falou, você tem que conhecer meu pai. Eu falei, beleza. Isso aqui ele adora frutos do mar. Falei, bora. Cheguei lá, a gente foi no restaurante de frutos do mar, ele foi me apresentar as coisas e tal, não sei o quê. Não, aqui tem o melhor camarão da cidade. Tem que impressionar, né, cara? Aí cheguei, olhei pro meu sogro, falei, tem um problema. Ele, qual que é? Alergia, glote, morte. Aí ele falou, não, tudo bem. Mas peixe você pode? Eu falei, posso. Não, então, manda a tilápia para ele. Daí eu comi a tilápia. E assim foi, cara. Várias vezes. O vô da Thay também adorava comer espetinho de camarão. E a gente ia lá e tal, espetinho de camarão para todo mundo. Eu falei, glote. Ele, não, entendi. E assim eu fui vivendo a vida. E a Thay sempre falava para mim, amor, tenta, testa. A gente casou. Aí casou, falou, amor, o que você acha? Come um camarão aí. Eu falei, você quer me matar, mulher? Já está de olho na herança, já mal tinha todos os meus bens. E aí, cara, ela vinha insistir, amor, experimenta. Até que um dia, a gente estava num retiro de jovens casais, Hotel Santa Paula, Guaratuba. E a gente estava lá, o almoço, acho que era almoço de sábado, e aí estava todo mundo lá e tal, a gente sentou na mesa, tinha um buffet e tinha uma bandeja assim, com uma montanha de camarão. Olhei para o camarão, pensei, glote. E sentei. Quando eu sentei na mesa, sentou na nossa frente um casal de amigos nossos. E a mulher, ela era médica. E a Thay começou a ferver. Falou, amor, pega um camarãozinho. Falei, amor, você quer me matar? Pare com isso, mulher, e tal. Eu acho que ela queria mesmo. Acho que se arrependeu do casamento, essas coisas assim. Aí que, bom, não vou entrar no mérito. Aí, a médica olhou assim e falou assim, é o seguinte, às vezes, quando você tem uma alergia na infância, muda, teu corpo muda e tal, e você na vida adulta, às vezes, arruma isso e tal, e não tem mais. Eu tenho aqui um antihistamínico, se quiser come lá, e se começar a ter uma reação, a gente aplica aqui e tal, não sei o que, e te leva, tem um hospital pertinho aqui e tal. Aí eu falei, acho que ela quer me matar também. Vários médicos, eu já contei essa história, falando assim, olha, ela foi muito corajosa em fazer isso. Mas eu fui lá e peguei um camarão. Peguei, cortei ele no meu prato, botei ele na boca, fiquei esperando a minha glote. Eu nem sei o que é glote.
Mas eu fui aguardando aquele momento e nada acontecia. Nada acontecia. Até que alguém fala assim, tem que ir para o sol. Eu falo, eu vou para o sol. Aí eu fui para o sol. Cara, 5 minutos, sabe o que aconteceu? Nada. Aí eu voltei, sentei e falei, cara, eu fui curado. Aí comecei a comer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, quando eu vi, eu passei do ponto, eu não sei dosar as coisas. Comi uns 15 camarões. Cheguei no culto da noite, eu vou dar testemunho no culto. Vou falar, fui curado aqui no retiro, e tal, e bênção, e glória. E aí, cara, fiquei feliz com aquilo. Falei, nossa, cara, que massa e tal, não sei o quê, fui curado. Glória a Deus, cara. Cheguei no domingo, outro domingo, falei, cara, eu vou conversar com a minha mãe ainda não conhece Jesus, vou sentar com ela, vou dar o testemunho, cara. Falei, mãe, Jesus me curou. Alergia a camarão, nada. Vou até levar um camarão, sei lá, alguma coisa assim, então não levei. Eu só sei que no domingo cheguei na casa da minha mãe e tal, sentamos na mesa, estava almoçando e tal, não sei o quê. Aí eu falei, agora é a hora do testemunho. Falei, mãe, ela, que foi, filho? Você lembra que tinha alergia a camarão? Ela, não. Glote. Ela, não. Você nunca teve. Mãe, quando eu tinha 5 anos de idade, eu comi uma vez, fiquei vermelho, fui para o hospital, foi uma loucura. Ela falou assim, isso nunca aconteceu. Aí mas eu deixei de comer camarão minha vida inteira. Ela falou, você inventou isso, e você acreditava nisso. Sei lá, você não comia porque você tem problema. Eu falei, mas eu gostei. Ela falou, então coma. Aí cancelei o testemunho na igreja do dia seguinte. Mas eu acredito, passei 22 anos da minha vida sem comer camarão. Sabe por quê? Eu acreditei numa mentira que eu mesmo inventei na minha cabeça. Talvez você esteja acreditando em mentiras que fizeram você não provar de sabores. Não provar certas coisas que o Senhor quer que você prove. Fizeram você deixar de viver coisas que o Senhor quer que você viva. Muitas vezes, essas mentiras ficam na nossa cabeça. Ficam lá. E elas viram verdade dentro de nós. Hoje eu como camarão. Estou dando testemunho aqui da minha burrice. Mas sabe, eu estava preso numa prisão invisível que eu mesmo criei. Existe um livro chamado Radicalize, que ele vai contar a história dos elefantes na Índia. E vai falar que você via os elefantes estacionados assim, e um cordão em volta da perna. E elefantes de sei lá quantas toneladas ali, presos por um barbante em volta da perna. E ele foi descobrir que quando esses elefantes eram crianças, eles eram amarrados com força, com uma corda, e que eles tentavam sair e não conseguiam, tentavam sair e não conseguiam. Até que chegou um dia que eles desistiram e entenderam, daqui, quando eu estou preso por esse barbante, eu não consigo sair. O problema é que esses elefantes cresceram, ficaram fortes, e agora eles podem arrebentar esse barbante a hora que eles quiserem, mas eles ainda acreditam na mentira de que aquele barbante pode segurá-lo. Existem mentiras na nossa cabeça, e sabe o que a gente faz? A gente confronta essas mentiras. A gente precisa confrontar essas mentiras. A única forma da gente vencer uma mentira é com a verdade. Eu nunca saberia que eu não tinha alergia a camarão se eu não tivesse confrontado essa verdade, essa história. Você não pode mudar o que você não confronta. Existem ideias que estão lá dentro de nós que nós precisamos confrontar.
mas essa não é a única forma da gente vencer essas batalhas na nossa mente. Lembra daquele zoológico da nossa cabeça? Eu ainda não estou convencido que essa é a melhor história, mas tudo bem, eu vou continuar trabalhando com ela. Sabe, dentro desse zoológico tem uma coisa que eu preciso te contar. Não é apenas você que alimenta os animais. Como assim? Não é apenas você que alimenta os seus pensamentos. Nesse texto ele vai falar assim, que o poder de Deus é poderoso para destruir opiniões arrogantes. Opiniões. Sabe, muitas vezes as opiniões dos outros alcançam a nossa vida e alimentam pensamentos. Comentários, falas, elas vêm de fora e alcançam o nosso pensamento. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa: a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é só mais uma voz, entre tantas. Mas a gente precisa entender que as palavras precisam ter peso. Jesus, lá em Mateus 16, vai perguntar para os discípulos: o que eles estão falando sobre mim? E aí Pedro chega para ele e responde: eles dizem que você é um profeta, você é um agitador, que você é alguém aí. Jesus fala: muito bom. E o que vocês falam sobre mim? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha. Não lembro? Tá bom. Jesus foi confrontado com a opinião dos outros. O que os outros pensam dele. Mas ele fala: tá tudo bem o que eles pensam. Deixa eles pensarem o que eles quiserem. E vocês? Vocês sabem. A gente precisa entender a dar peso. A gente precisa primeiro discernir entre conselho e opinião. O conselho, ele é dado para alguém que tem uma intenção boa, por alguém que tem uma intenção boa. Quando você recebe um conselho, você tem que se perguntar: quais são as intenções dessa pessoa que está me aconselhando? Segunda questão, ela tem liberdade para me confrontar, porque senão ela só vai ficar me exaltando. E por último, ela está comprometida em me auxiliar, ou ela só está pensando nela mesma, em te rebaixar? Quando a gente pensa em algo que está alimentando os nossos pensamentos, até mesmo coisas boas, às vezes a gente se ilude, porque os outros falam que está bom, a gente fica acreditando em histórias e outras coisas. Sabe, a gente precisa entender que algumas pessoas alimentaram alguns pensamentos dentro de nós. Só que a gente precisa saber dentro da gente qual que é o peso desse comentário. Sabe, a gente precisa saber em que momento aquilo foi dito. Para que aquilo foi falado? A gente precisa saber, se foi falado num momento de raiva, tem que ter um peso menor. Se foi falado por alguém que não te conhece, tem que ter um peso menor. Se foi falado sem pensar, isso tem que ter um peso menor. Agora, se isso foi falado por alguém que te ama, que olhou nos teus olhos e quis te desenvolver, te ajudar, com carinho e amor, disposto a te ajudar, isso tem que ter valor. Não somos apenas nós que alimentamos os pensamentos. Muitas vezes, vem de fora. Muitas vezes, vem de fora. A gente precisa entender o peso de cada uma dessas coisas. Mas, nesse texto, ele segue, e ele fala assim: levamos cativo todo pensamento rebelde,
e ensinamos a obedecer a Cristo. Sabe, várias vezes a Bíblia, ela vai falar, em Salmos 1, versículo 2, ela vai falar assim, bem-aventurado o homem que medita na palavra dia e noite. Josué 1:8 também vai falar isso. Mas antes, medita na minha palavra dia e noite. Essa palavra meditar, ela também pode ser traduzida como ruminar. Ruminar é o que a vaca faz. Hoje eu estou muito animal. Estou meio zoológico hoje. Mas é isso que a vaca faz, ela come, aí ela engole. Desculpa, é meio nojento isso, mas depois ela volta, regurgita, mastiga um pouco mais, engole de novo. E depois vai, volta. Ela mastiga um pouquinho mais, desce. Isso é ruminar. Quando a Bíblia está falando para a gente, antes, rumina na palavra. Sabe, várias linhas da psicologia não gostam dessa palavra ruminar. Porque existem pensamentos ruminantes, pensamentos que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Mas a Bíblia está falando assim, sobre a palavra, rumina. Sobre a palavra, traz ela várias vezes, traz ela várias vezes, traz ela várias vezes. Sabe, a gente precisa entender que esse zoológico da nossa cabeça, ele é limitado. Não cabe todos os animais. E não adianta a gente querer só tirar. A gente precisa colocar aqui dentro. E sabe o que a gente faz? A gente tem que ir para a palavra. E não apenas ler, mas ler e reler. Ler e reler. E isso tem que estar na nossa mente. Se a gente não faz isso, aí entra em prática aquela fala da minha avó: mente vazia, oficina, não vou nem falar. A gente precisa colocar algo aqui, algo. Às vezes a gente pensa, não consigo parar de pensar nisso, então leia a palavra, medita nela, dia e noite, traz essa palavra à mente, traz essa palavra à mente. E aí, sabe que como você luta com os pensamentos? Colocando pensamentos mais fortes dentro de você. E aí você alimenta os pensamentos que valem a pena ser alimentados. E eles vão estar mais fortes. E na hora da batalha, ganha quem está mais forte. Medita na palavra. Medita na palavra. Fique em pé no teu lugar para parecer que está acabando. Sabe, vou falar algo aqui, como se eu não tivesse falado por 40 minutos, né? Mas algo pessoal. Eu sou o filho do meio do meu pai. Da minha mãe eu sou o filho caçula. Eu tenho 2 irmãos incríveis. Um irmão mais velho, 1 ano e 8 meses de diferença. E a minha irmã mais nova acho que tem 12 anos de diferença. E eu cresci ao lado desse meu irmão. Junto. Sempre dormiu no mesmo quarto, estudou nas mesmas escolas, usava as mesmas roupas. Tudo junto. Até a altura a gente tinha igual. Usava roupa parecida. E foi assim a infância inteira. Mas para quem conhece meu irmão sabe. Meu irmão é um gênio. Sério.
Meu irmão é um gênio. Eu lembro do meu irmão ter 8, 9 anos de idade e eu com 6, 7. E eu vinha para minha mãe e fazia um desenho assim. E aí mostrava para ela. Falava, nossa, que legal essa casa. Eu falei, mãe, é você. O meu irmão fazia uma caricatura da minha mãe. Você vai entender, porque mais para frente o meu irmão foi desenhista da Gazeta do Povo. Aí você pensa, uau, no desenho ele ia bem e você ia mal. Com 11 anos de idade, meu irmão já tinha escrito 10 músicas. E eu tinha dificuldade para bater palma no tempo. Na minha família, o meu pai deu para o meu irmão, com 5, 6 anos de idade, um piano, um teclado. E para mim, com 5, 6 anos de idade, ele deu um violão. O meu irmão toca demais. Meu irmão tem 2 CDs lançados. E eu tamo aí, né? Sabe? O meu irmão passou na Federal. Passou em 2º lugar geral da Federal. Quando eu fui tentar, eu não passei na primeira fase para geologia. É verdade. Tudo isso que eu estou falando é verdade, gente. Meu irmão tinha bolsa na escola pelas notas. Eu reprovei a 7ª série. Sabe qual verdade isso imprimiu no meu coração? A de que eu era sempre o pior. Eu tomei do veneno da comparação. E eu lembro de várias vezes na minha adolescência, ver alguma situação acontecendo e pensar, eu não sou capaz. Com certeza chama outro. Sabe? Eu lembro a primeira vez que eu fui chamado para pregar. Eu tinha 19 anos, eu acho. Fui lá no ginásio. E eu pensei assim, falei, cara, eu quero muito. Mas tem um monte de gente melhor. Por que eu? Naquele dia eu preguei por 1h20. Fiz um apelo e não veio ninguém. Eu fui para casa e pensei, é verdade. É verdade. Era melhor ter colocado outra pessoa. Dentro de mim ficou claro e marcado. Cara, você não é capaz. Você não é capaz. Sempre tem gente melhor que você. Estou te falando da minha história. Eu precisei olhar ao redor. Eu precisei, depois de casado, tratar isso na minha vida. Eu consegui olhar para a vida do meu irmão, que eu sempre tive muito orgulho dele, mas ver que realmente ele era um cara genial, incrível. Mas existiam coisas que eu também era bom. E eu precisei dizer para mim mesmo, tem algumas coisas que eu posso ser bom. Eu precisei desmentir isso que estava dentro de mim. Eu creio que talvez existem batalhas dentro de nós. Existem batalhas dentro de você, dentro da tua mente, que tem a ver com a tua história de vida. Mas está na hora de você assumir a autoridade sobre os teus pensamentos e os levar cativos aonde você quiser que eles estejam. E pegar uma mentira e mostrar para ela que ela é mentira.
Feche os teus olhos no seu lugar. Qual mentira você tem acreditado? Como está a sua mente? Você que organiza os seus pensamentos ou não? Você tem pensado em quê? Isso tem te levado aonde? Esse texto que a gente leu começa falando que nós devemos lutar com armas divinas e não terrenas. Isso é espiritual. E assumir essas armas poderosas de Deus. Hoje o Senhor quer nos libertar de prisões na nossa mente. Senhor Jesus, nós te entregamos tudo, Pai. Pai, a nossa vida, Deus, o controle da nossa vida está nas tuas mãos. Tudo é teu. Mas, Pai, existem coisas que o Senhor nos chama a ter o controle. O Senhor nos dá autoridade, Pai. E, Pai, às vezes, Deus, a gente pensa que não temos autoridade. A gente pensa que essa autoridade não é sobre a nossa vida. Talvez esses pensamentos que estão aqui há tanto tempo, que já virou nossa identidade, a nossa realidade. Mas, Pai, queremos lutar com as tuas armas, Jesus, com a tua força. Pai, nos ajuda, Deus, a vir com a verdade sobre as mentiras que estão dentro de nós. Talvez, Pai, coisas que falaram sobre nós, Deus, interpretações que nós tivemos de certas situações, mentiras que têm impedido a gente de viver o que o Senhor quer que a gente viva. Ah, Jesus, nos ajuda, Pai, a dar o valor correto, Deus, às coisas que são ditas a nós. Pai, nos ajuda, Deus, a valorizar os bons conselhos, aqueles que nos fazem crescer, Jesus, aqueles que nos instruem. Pai, nos ajuda, Deus, a diminuir o peso de palavras pesadas, lançadas para machucar simplesmente. Pai, abre a nossa vida e o nosso coração, Jesus, para que a gente possa pensar na Tua Palavra, pensar, Jesus, naquilo que o Senhor lançou sobre nós, Pai. Deus, a nossa identidade é dada pelo Senhor, o Senhor que nos fez, o Senhor que nos criou. Apenas o Senhor pode dizer o que somos, apenas o Senhor pode dizer o que temos dentro de nós, porque foi o Senhor que colocou. Ah, Jesus, eu declaro vitória sobre as batalhas na nossa mente, e eu peço, Jesus, nos fortalece, Pai. Pai, queremos alimentar, Jesus, aqueles pensamentos que Te agradam, queremos ser obedientes, Deus, à Tua Palavra, quando ela diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que possamos pensar nisso. Repreendemos em nome de Jesus pensamentos, Pai, suicidas, pensamentos, Jesus, que ferem o Senhor e o Teu coração, pensamentos pecaminosos, repreendemos em nome de Jesus, porque a partir do pensamento, Deus, tantas vezes isso gera sentimentos que geram ações. Mas, Pai, queremos alimentar aquilo que Te agrada, alimentar em nossa mente aquilo que Te agrada, Jesus. Pai, somos Seus filhos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.
E amém. Você pode aplaudir a Jesus.